desafio o Alexandre de Moraes e o STF a mandarem essa sentença para ser cumprida aqui nos Estados Unidos. A culpa é do Lula! Então, fora Lula! Fora Lula! Não, papai, chora. Entendeu? Estou com inveja que eu posso vir de boa, andar no meio das pessoas, entendeu? Assistir um jogo, voltar daqui a pouco para casa. Fala, seus mal diagramados! Apesar de, nesta semana, termos prestado até mais atenção na gloriosa partida entre Gana e Panamá, que provou que ainda existe bobo no futebol, em paralelo, os patetas Eduardo e Flávio Bolsonaro seguem engajados em serem os favoritos nas casas de apostas sobre quais políticos vão para a cadeia nos próximos meses. Flávio, evidentemente, pode ser enjaulado porque, se perder do Lula, fica sem mandato e com a capivara que tem, deve em breve fazer companhia ao pai na papuda. Sim, na papuda, já que o Jair emprestou a pistola e não foi para a Michele. O cadeieiro simplesmente achou de bom tom deixar sua arma com um terceiro sem avisar a justiça e depois justificou dizendo que isso só aconteceu por estar tomando remédios controlados. E por isso será até melhor não ter acesso a uma arma de fogo, pelo menos por enquanto. O que também é uma péssima desculpa, pois sugere que ele poderia fazer merda dentro de casa a qualquer momento. Mas Eduardo pode acompanhar a dupla depois de ser condenado a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no curso do processo dos golpistas do 8 de janeiro. Bananinha, por sua vez, mantém o discurso de ser apenas perseguido e exilado político. Não só, ele dobra a aposta e desafia Xandão a mandar condenação para ser cumprida nos Estados Unidos. Que sua vontade seja feita. O nome do ex-deputado será lançado no rol dos condenados, inserido na lista da Interpol e o pedido de extradição vai ser confirmado. Se for visto por aí entregando pendrives durante a Copa do Mundo, como fez no Catar, tem que ficar ligeiro com o ICE. E não vai adiantar que o seu irmão, que se caga todo em debate, solte vídeo fingindo ser o Braddock metralhando o Rio de Janeiro para intimidar a justiça, porque a única reação que esse conteúdo causa é constrangimento generalizado. Eu levarei à Casa Branca, eu levarei ao State Department, eu levarei ao Congresso americano, falarei com todos os congressistas que são nossos aliados e temos interlocução, porque isso daí é uma afronta ao governo americano. Será que realmente só o Brasil está certo? Estados Unidos, Espanha, Itália, Argentina, está todo mundo errado? Eu sou o deputado federal mais votado da história do Brasil. Retornaria para o meu país para seguir sendo ali presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Agora eu estou impedindo de exercer meu trabalho porque eles acham, né, que por terem prendido 100 horinhas no 8 de janeiro, né, terem perseguido aí o meu pai, o primeiro ex-presidente do Brasil que é preso sem acusação de corrupção, por um golpe fantasioso. Eles estão achando que isso daí vai fazer, isso daí não vai acontecer nada? Nós seguiremos denunciando esses crimes internacionalmente. Eu desafio o Alexandre de Moraes e o STF a mandarem essa sentença para ser cumprida aqui nos Estados Unidos. Eles veriam que não pode, tal qual ocorreu na Itália contra Carla Zambelli, a vítima ser também o julgador. Então, mais uma vez, até onde a justiça brasileira vai levar a cabo essa perseguição? A Copa do Mundo está rolando e você tem ido para bares, festas e tem usado muitos Wi-Fis públicos sem parar, certo? E se eles forem suspeitos? Sabe qual é a solução para isso? Usar um VPN. E claro, que se você for usar um VPN, tem de usar o da Surfshark. Com VPN, você vai poder navegar com segurança, porque a Surfshark oferece mais de 4.500 servidores diferentes em mais de 100 localizações. Um servidor diferente para cada necessidade. O VPN vai mascarar sua identidade e ninguém vai saber que é você navegando em determinado site. Vai viajar para fora e não quer perder aos jogos da seleção? O VPN da Surfshark pode te levar para qualquer país e você vai continuar a assistir o conteúdo que quiser. A Surfshark não vai só te fazer navegar com muito mais tranquilidade, como vai te disponibilizar também o melhor e mais seguro antivírus do mercado. Tudo conectado para você não cair em golpes, não baixar dados suspeitos e contaminar seu computador e seu celular.
E se você é seguidor da Galãs Feios, utilizando o link que está na descrição e no primeiro comentário, surfshark.com/galasfeios ou o cupom galasfeios, você vai ter uma oferta especial com 4 meses grátis. E mais, tem garantia de 30 dias de reembolso se não quiser ficar com o serviço. Proteja seus dados e sua vida digital com todos os pacotes da Surfshark. Bora! Salve, salve, pífios, nanicos, patéticos, galãs e galôs. A essa altura, aposto que aconteceu o seguinte: Eduardo foi reclamar para o Marco Rubio que pode ser preso. O cubano orelha de chinelo Samoa repassou para Trump, que por estar em severo processo de bidenização não entendeu nada e provavelmente nem sabe que o Brasil dos Bolsonaros é o mesmo do Lula. No G7, o Laranjão já tinha até esquecido da solicitação. Felicitou Lula, que deu uma esnobada no cara, mas quando foi discursar na brisa de fuso horário, Ritalina e cocaína, misturou a porra toda e lamentou que Bolsonaro Jr. tenha sido preso. O que pode ser só uma gafe ou alguma informação privilegiada sobre o Jair Renan ter sido preso de madrugada na fila do bumbum guloso e a gente nem sabe ainda. Caso não seja nenhuma dessas hipóteses, cabe aqui a análise da Dani Lima, que insiste no óbvio. A intenção de Trump é, mais uma vez, interferir na nossa soberania e nas eleições de outubro para favorecer a familícia. Lula já sacou todo o movimento e se movimentou rápido para responder o Laranjão ali mesmo no G7, onde aproveitou para avisar líderes europeus que nem é de esquerda e que o sucesso para tanto sucesso na política é meter o louco mesmo. Just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. Now, they play pretty tough, but nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. O mundo é no caminho do meio. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when you became president first time. Everybody expected to lose But you were. Você não foi. Você foi tirado do centro. But I was never. Mas essa era a imagem. Eu era um dirigente sindical. Que tinha uma belíssima redação. O presidente dos Estados Unidos, ao dizer que o Brasil está se tornando um país arriscado politicamente, lança mais uma retórica, mais um argumento, um artifício que ele tem utilizado em maior ou menor grau para interferir em nações independentes. O que ele está dizendo é que, os Estados Unidos não prestam para fazer eleição, ele ganhou a última. Ele diz que as eleições dos Estados Unidos são totalmente fraudadas. Foi basicamente a retórica que tentou Jair Bolsonaro fazer aqui. Não deu certo, porque a nossa urna, 100%. Ninguém manuseia papel, ninguém conseguiu comprovar uma alegação de fraude. Não dando certo o ataque à eleição, tentou se replicar o 6 de janeiro aqui no Brasil, no dia 8. Lá, uma tentativa de impedir que Joe Biden tomasse posse. Lá, as pessoas foram julgadas e presas e condenadas, né? E depois foram anistiadas. Por quem? Por Trump. Aqui, as pessoas foram julgadas e presas e agora beneficiadas pela revisão do tamanho de seus crimes. Quando não ameaça pela via do estrangulamento econômico, ameaça com bomba mesmo, como está vendo muito de perto o povo iraniano. Com essa postura de exigir que Trump interceda em favor da família enquanto o Brasil se fode, Eduardo e Flávio conseguiram feitos relevantes. Não para a campanha do Rachadinha, que derrete como uma bala de iogurte esquecida no bolso da bermuda em pleno verão de Cuiabá. E sim por conseguir repelir apoios de pessoas que não são necessariamente conhecidas por preferências democráticas e liberais em suas jornadas públicas. O escandaloso e caricato ator coadjuvante de filmes de máfia italiana
Silas Malafaia chegou a dizer em entrevista que manja tanto da carreira do Flávio quanto das trajetórias dos jogadores Ibañez e Igor Thiago. Tá, ele não disse bem isso, mas a reação do suposto pastor é parecida com a do seu pai quando ouviu o narrador falar o nome desses dois jogadores pela primeira vez durante a transmissão do jogo contra o Marrocos. Figueiredo já nota uma movimentação dissidente dentro da direita, que seria encabeçada por Nicolas, Michele, Zema e Caiado para derrubar a candidatura do 01. De acordo com ele, isso acontece porque Flávio lidera a única chapa que vai lutar contra o sistema. Só se for contra o sistema de cotas e o sistema único de saúde. Mas eu não sei por que tanta preocupação do baixinho da Kaiser em espalhar fogo amigo. O próprio Bananinha jura que tem atuado para o Flávio ser o único candidato com apoio massivo da comunidade internacional. Fiquem sossegados. Se Flávio conta com o apoio de Milei, podem ter certeza que pelo menos em Buenos Aires e Córdoba ele já está eleito. Não teve conversa partidária, não teve conversa com ninguém. O Flávio chegou e disse, meu pai falou que eu sou candidato. Então, o corrupto da direita a gente passa a mão na cabeça. E o corrupto da esquerda a gente arrebenta. Que princípio de caráter nosso? Não, não faz não, porque aí a gente vai fortalecer. Como é que é? Não, eu sempre fui muito chegado a Bolsonaro e a Michele. Aos filhos, não. Eu nunca tive relacionamento chegado. Nem com Carlos, nem com o Eduardo, nem com o Flávio. Eu nunca tive relacionamento chegado com eles, para ser bem honesto. Eu não tenho nenhum tipo de problema e não trago problemas para a campanha do Flávio, eu trago só benefício. Então Eduardo Bolsonaro ele entrega resultados para a campanha do Flávio Bolsonaro e é certamente a campanha presidencial com maior apoio internacional que já se viu. Pega as pesquisas e vê que o Flávio, segundo elas, está perdendo espaço entre o eleitorado jovem, evangélico e o eleitorado feminino. Quem dera, né, que nós tivéssemos... se a gente tivesse ao menos expoentes no eleitorado evangélico. Nós temos, que não estão fazendo campanha. Se nós tivéssemos as tais das pessoas que, falam fora da bolha, como boas em comunicação, que falam com o público jovem. Nós temos, talvez o maior expoente da comunicação política entre jovens da história do Brasil é do Partido Flávio. Se nós tivéssemos alguém, um expoente para nos ajudar com o voto do eleitorado feminino, né? Sei lá, uma presidente do PL mulher, então vou dar um exemplo aqui qualquer, que por um acaso também é forte com os evangélicos. Mas não vamos falar sobre isso. Nicolas só caminha e nunca é visto na Câmara dos Deputados. Depois daquela patética peregrinação no mês de janeiro, que nos presenteou com Fernando Holliday simulando contusão para poder parar de andar cercado de doidinhos de bairro, o twink evangélico embarcou em missão ainda mais distante. Agora foi para a Copa do Mundo, assistir a partida entre Brasil e Marrocos, com a suposta esposa. Até aí, nada demais. Crime não é, e até dizer que, se não tiver dinheiro público, tá sussa. Mas como Nicolas nunca trabalhou na vida nem em telemarketing antes de ser vereador por BH, todo o dinheiro que ele possui é público de alguma forma. O ponto é que esse moleque entojado perde a linha fácil longe dos ambientes controlados. E quando foi cobrado pela sua presença no Mundial, rapidão mostrou quem é. Um sujeito snob e que não segura o deslumbramento do poder por nada. Gosta de ostentar a grana pesada que vem ganhando há 8 anos. Um comportamento tão inadequado a uma figura pública que irritou até o Alan dos Santos. O jornalista da gengiva com o maior pé direito das Américas apontou muitíssimo bem que o deputado federal não teria conseguido nem comprar uma bicicleta sem bolsonarismo e política. Já o menino humildeiro, espertinho, Cleitinho, aproveitou a brecha para detonar seu oponente político em Minas e mostrar que ambos podem até colocar a família toda na política, mas é preciso disfarçar que o objetivo disso é apenas enriquecer e curtir os rolês do Vorcaro. Essas pessoas hoje andam de jatinho e ontem eles não tinham de cair mortos. Eles não tinham dinheiro para ônibus. Essa galera antes do Bolsonaro, nem bicicleta eu acho que tinha. Isso não é exagero de minha parte.
Se eles acharem que eu tô sendo exagerado aqui agora, eles podem falar. O Nicolas pode falar, não, ela tinha moto, tinha carro, tinha profissão. Beleza, fala aí, mostra aí, antes de ser vereador. Cleitinho. Papai, chora. Entendeu? Você tá com inveja que eu posso vir de boa. Sabe por que eu defendo o fim da escala 6x1? Por situações como essa. Porque o trabalhador que tá ralando agora, fazendo essa maldita escala 6x1, ganhando R$ 1.600, tendo que pegar ônibus lotado, que tudo que ele consome é metade de imposto para manter uma patifaria dessa. O adversário do Brasil usa uma camisa vermelha com estrela. O juiz foi detido em operação policial, você sabia? Tudo isso empata o Brasil fora e hoje também dentro do campo. A palavra empate vem da ideia de algo que fica preso, travado, impedido de avançar. É a imagem exata do Brasil com o PT. Com a apresentação pífia da seleção brasileira diante do Marrocos, evidentemente que Nicolas não foi o único brasileiro a tomar chapisco generalizado no último fim de semana. Outros alvos foram os jogadores vagabundos que tiveram um desempenho digno de Copa Sul-Americana e o técnico que nos presenteou com atuação que não deixou nada a desejar em relação aos trabalhos de Fernando Diniz e Dorival Júnior, mas que recebe 10 vezes mais da CBF, além de ser 10 vezes menos criticado pela imprensa apenas por ter nome de prato do espoleto. Neymar nem pode ser devidamente criticado porque não está em condições de fazer um polichinelo sem o risco de fraturar a cervical. Então sobrou para o Rafinha, famoso triatleta. Corre, pedala e nada. O desempenho pífio do jogador conseguiu unir o brasileiro em torno de um mesmo ideal em ano de eleição, que é odiá-lo independentemente da ideologia. Nem o Thiago Leifert, passapanista oficial da CBF, consegue compreender como o jogador do Barcelona atuou 6 vezes pela seleção em Copas sem conseguir atuar em um gol ou dar uma assistência sequer. Só que a esposa de Little Ralph não tem gostado das cobranças ao marido e comprou briga na internet com um influencer que apontou que o atleta fede a medo. O que ela fez? Chamou o cara de frustrado e insinuou que ele ganha centavos. Esse vídeo terá saído poucas horas depois da partida contra o Haiti. Não tenho bola de cristal, mas acredito que novamente a seleção e principalmente o Rafinha não vão convencer ninguém. Podem ter certeza que essas análises de Vampeta e Neto que vocês verão a seguir continuarão valendo. E vagabundo tá lá. A minha paciência acho que acabou, é o Rafinha. Eu não consigo entender. O que era pra fazer? Começou de um lado, foi pro outro, terminou no meio? O que é pra fazer? Qual é a função do Rafael? O que ele tem que fazer? Eu tava achando que o Neymar tava fazendo de tudo para não ir pra Copa do Mundo. Por exemplo, ele tem um jogo que ele tá com 2 cartões amarelos e ele tá enfrentando o Remo na Vila Belmiro. E na sequência é um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Ele fez de tudo para tomar o cartão. Tomou o cartão e não foi pegar o Flamengo. Depois teve um jogo contra o Palmeiras, ele fala que não joga em campo sintético, não foi. Então umas condutas assim que não me parecia de um atleta que sonha em ser campeão do mundo, pela sua 4ª Copa do Mundo. Semana antes de sair a relação dos 26, o Ancelotti renova seu contrato, convoca o Neymar sem estar jogando. O Neymar, a CBF não sabia da lesão, houve um desentendimento entre o departamento da CBF, médico, com o do Santos. O Neymar não tem chance nenhuma de jogar, ele não tem condição nenhuma de entrar, atuar com a lesão de grau 2 na panturrilha. Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá, vai tomar no cu a dancinha do Paquetá. Bota o que o Hendrick fez para essas pessoas aí? Eu não tenho entendimento, eu não consigo entender como é que o Hendrick não joga, não entra. Então vamos ver contra o Haiti, que joga hoje contra a Escócia, né? Quem ganhar esse jogo é líder da chave. A esposa do Rafinha respondeu meu vídeo e depois ela apagou. No vídeo onde eu falo que ele fede a medo. Uma opinião que muitos concordaram, inclusive. Ela foi lá e me chamou de frustrado. Ganho os meus centavos aqui, que novamente sou um frustrado de merda. Tudo bem, é a sua opinião também, Taia Beloli. Respeito a sua opinião. Eu sou um frustrado de merda e ganho meus centavos aqui, realmente. E Rafinha fede a medo. É isso. Você tem a sua opinião sobre mim e eu tenho a minha sobre o Rafinha. Tudo tem jeito, calma.
a última campeã do mundo perdeu para a Arábia Saudita na estreia. Calma. Tá passando pano? Não, tô não. Quem me acompanha sabe. Inclusive, teve um vídeo meu que viralizou, que eu virei motivo de chacota, que eu falei que o Ancelotti não era um gênio de tática, não. Até Vampeta e Leifert estão entregando algum conteúdo relevante, o que nunca dá para esperar do Romário. Sim, o eterno senador licenciado está cobrindo a Copa do Mundo pela Cazé TV e até o momento foi 100% de aproveitamento zero, pois sabemos que o baixinho calado é um poeta. A presença dele lá serve para a gente lembrar do xarope que ele é quando abre a boca, que serve para os cariocas recordarem que deram 8 anos de vida boa para um ex-jogador ganhar dinheiro público, enquanto faz joguinho de futevôlei e frila de repórter. Na primeira semana da Copa, Romário se destacou no Mundial pela misoginia. Após Fernanda Gentil comentar que o empate com o Marrocos tinha jeito de derrota, o ex-atleta e senador, nas horas vagas, ressaltou que isso era opinião de quem não entendia nada de futebol. Agora, pergunta séria, vocês acham que ele diria o mesmo para o Casimiro ou qualquer outro homem da Cazé TV? Duvido para um caralho. Se já não bastasse a declaração que incomodou até a Sônia Abrão, que consegue ser a pior pessoa de uma família que já tinha o chorão, Romário ainda reapareceu com "quem me conhece sabe". Ridículo, né? E disse que Fernanda está entre as 5 jornalistas que mais manjam de futebol, para logo em seguida se corrigir e colocá-la no top 10. Se demorasse um pouco mais, diria que ela está no top 1000. E não contente com essa fala, ainda reforçou o bostão que é, comentando que não acompanha nem a esposa. Imagina acompanhar lateral enquanto era jogador. Tentativas de piadocas que nem o mito deve ter achado graça. O empate seria derrota. Sai com esse gol de derrota mesmo agora depois do 1-1 oficialmente? Fernando, é o seguinte, empatar no primeiro jogo de uma Copa do Mundo contra uma seleção de Marrocos, quem não conhece muito futebol vai ter esse pensamento que você tem. Houve um ruído na imprensa em relação a ontem a fala da Fernanda Gentil e que eu teria sido um pouco rude, um pouco grosso. Primeiramente, quero dizer o seguinte, a Fernanda é uma das 5 pessoas, botar 10 pessoas que mais conhecem futebol do nosso país, na minha opinião. Educado, delicado, ele nunca foi. Agora, para cima de um homem, de um repórter, que fosse perguntar para ele, você não achou que o empate teve cara de derrota? Não é? E ele ficou pé da vida, porque o negócio dele era fazer média lá com o pessoal da CBF, da FIFA, sei lá do que. Ele pega e me dá essa patada na menina. Que desrespeito, meu. Na verdade, quando eu joguei em Valência uma vez, um treinador pediu para eu acompanhar o lateral. E eu falei pra ele que eu não acompanho nem minha mulher, como é que eu vou acompanhar o lateral? Romário só faz gol, né? Romário só faz gol. É o maior artilheiro do mundo. Eu sou apaixonada por esse jogador. Ele tá lá, tá de licença. Mas deixa eu fazer um pedido. Romário, pelo amor de Deus, entra no campo. Romário, joga, por favor. Vai lá na arquibancada, Romário. Arranca o Kaká da arquibancada. Arranca o Ronaldo da arquibancada. Entre em campo, Romário, por favor. Renan Santos é aquela velha novidade em época de eleição. O direitista alternativo. Já foi o Amoedo e o seu Partido Novo, já foi o Pablo Marçal e agora é o líder do MBL. O problema é que a tentativa de emplacar um projeto distante do bolsonarismo não costuma dar certo e nem durar tanto. O Partido Novo ficou tão bolsonarista com o tempo que João Amoedo até saiu da sigla que ajudou a fundar. Pablo Marçal fingia muito mal ser diferente, até começar a espalhar mentiras sobre adversários de maneira tão baixa quanto o Carluxo. E o MBL sempre foi um bolsonarismo para jovens. E a cada semana um caso isolado envolvendo a sigla confirma isso. Recentemente foi a polêmica do Eduardo Bisotto, que chamou o Vinícius Júnior de macaco durante o react de um jogo amistoso. Inicialmente, o MBL tentou se distanciar do cara, dizendo que ele nem nunca foi do movimento. Mas, coincidentemente e ironicamente, o mano estava em todos os eventos recentes do Missão e chegou a chamar Jesus de retardado ao lado do Renan, que nem rebateu a fala do parceiro. Se já não bastasse mais essa prova da ligação e da escrotidão,
o lutador fantasma Marcelo Brigadeiro convidou o Bisotto para ser candidato pela Missão em Santa Catarina. Isso porque não tem ligação, hein? Se tivesse, capaz de ser até vice do Renan. Ele, com 12 a 2 mil anos atrás, um retardado na Palestina começou o movimento e hoje essa porra manda no mundo! No mundo! Nós vamos derrubar essa mulher! Brigadeiro, como é que está a sua parceria com o Bisotto? Está muito legal, muito legal. A gente, inclusive no sábado agora, eu convidei ele oficialmente para ele concorrer ao Senado na minha chapa, para ele ser o nosso senador aqui. Final de semana passada foi também de tragédia. Uma jovem de apenas 21 anos morreu ao pular de um bungee jump em Limeira, após a equipe responsável pela atividade simplesmente esquecer o óbvio, conectar a corda ao equipamento de salto de Maria Eduarda Rodrigues Freitas. Pela fatalidade inusitada, o caso logo ganhou as redes sociais. Só que da pior forma que vocês podem imaginar. Primeiro, porque pela aparência da mulher, eleitores do Flávio e do Renan se acharam um direito de fazerem comentários tão, mas tão nojentos que nem tenho coragem de repetir aqui. Deputadas como Érica Hilton e Tabata Amaral estavam atentas a essa demonstração pública de incivilidade e acionaram a PF para investigar os perfis que vilipendiaram a memória de Maria Eduarda. O caso serviu ainda para montagens que traziam Lula no lugar da mulher. Isso gerou indignação surpreendentemente até do Cleitinho, que levou a imagem para a tribuna do Senado e apontou que é impossível fazer política se prestando a esse nível de escrotidão. É muita nojeira politizar e sexualizar a morte de uma anônima que nada tinha a ver com a baixaria que tomou conta das redes sociais. E a eleição, oficialmente, ainda nem começou. Eu queria mostrar aqui para toda a população brasileira, alguns políticos do Brasil, algumas pessoas nas redes sociais, fazer isso aqui, ó. Usar a morte dessa jovem aqui para fazer política, fazendo uma piada de mau gosto desse jeito aqui, ó. Colocando Lula nessa situação aqui, que é o presidente da República. Ô, Cleitinho, mas por que você tá fazendo? Eu não sou aliado do Lula, eu não seria aliado do Lula. Mas se fosse o Bolsonaro também, eu estaria criticando aqui situações como essa. Isso aqui precisa acabar no país, gente, esse tipo de polarização aqui, esse tipo de brincadeira de mau gosto, de piada de mau gosto. Vocês estão usando política em cima de uma dor de uma jovem. Até quando a gente vai fazer esse tipo de política baixa aqui no país aqui? Isso aqui é política baixa, nojenta. Nojenta, porque eu sou de direita aqui, eu sou cristão. E como cristão eu tenho que praticar. Fala, Matias! Ô! Tô vendo você aí na tela, tá? Fala, Bessi. Oi, pessoal. Está me vendo bem? Tá boa a transmissão. Você tá na prisão. Você conseguiu uma telinha. O ICE te deu uma telinha. Hoy não me dá mensaje. Foram meus amigos latinos que me arrumaram a telina. O que você foi fazendo nos Estados Unidos, Matias? Você não tinha visto, você entrou pelo México. Você achou uma boa ideia. Vim ver a Copa, se até o Nicolas pode. Copa no México, Canadá, Estados Unidos, foi ver os jogos da Copa e se deu mal. Eu vou ter que ir pra aí, cara. Eu vou ter que ir pra aí pra te soltar. Traz Brigadeiro e cozinha. Prometo apresentar para meus amigos aqui. Tenha cuidado, tome cuidado. Se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, entre na descrição, compre aqui nossas camisetas. Também você seja membro do canal, vire membro. O membro cresce com toda a felicidade possível nas nossas lives. E também se inscrevam, dê seu like, comente e nos apoie. Tem o Apoia-se aqui e tem também o nosso Pix. Você também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook. Se você é um desses que ainda acredita no Twink evangélico, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.